para entender completamente o outro, não basta calçar os sapatos dele, é preciso vestir a sua pele. Olá, meus queridinhos, aqui é Vivian Garrido, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre polarização, pontos de vista e até um pouquinho sobre empatia. Eu acho que esse é um assunto muito importante, em especial para o momento que a gente está vivendo aí e que está todo mundo meio polarizado. Tá um totalmente para lá, outro totalmente para cá, alguns estão completamente perdidos e muitas vezes a gente acaba com essa situação toda julgando e causando inimizades por aí, sem entender por que a gente está fazendo isso. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a gente só consegue enxergar a realidade do nosso próprio ponto de vista. Olhar com os olhos da outra pessoa é muito difícil, porque a gente não passou pelas mesmas coisas que a outra pessoa, a gente não teve os mesmos aprendizados, nem mesmo quando a gente viveu na mesma casa, com a mesma família, muitas vezes ainda assim a gente tem pontos de vista muito diferentes. Que dirá quando a gente está querendo debater e discutir com uma pessoa que vivenciou experiências completamente diferentes das nossas. Para explicar melhor para vocês, eu vou contar uma historinha onde a gente tem 3 personagens. O contexto da história é o seguinte: tem uma pessoa que está no alto de uma ladeira, a outra está um pouquinho mais abaixo e tem uma outra que está lá embaixo, no meio de outras pessoas. Essas 3 pessoas, eles são amigos e eles estão ali conversando pelo celular. Um deles, aquele que está na posição mais alta, ele está olhando lá para baixo e está dizendo para os amigos: olha pessoal, achei melhor a gente sair correndo, porque está vindo aí um arrastão. O outro que está um pouco mais embaixo fala: não, mas você está exagerando. Eu estou vendo daqui somente umas 3 ou 4 pessoas subindo ali. E o outro, que está lá no meio das pessoas, ele diz: olha, eu estou aqui no meio das pessoas e está todo mundo tranquilo. Realmente tem muita gente, mas não é um arrastão. Do ponto de vista de cada uma dessas pessoas, a situação que está acontecendo é completamente diferente, embora a gente esteja falando da mesma situação. O rapaz que está lá mais no alto e que está vendo uma multidão vindo, ele pode já ter passado por uma experiência, por exemplo, de ter sido assaltado num arrastão. Aquele que está ali no intermediário, que não está nem no meio das pessoas e nem vendo a totalidade de tudo, ele pode ser uma pessoa mais sossegada, porque nunca aconteceu nada de grave com ele sempre foi da paz. E ele também nunca passou por nenhuma situação traumática. O outro que está lá no meio das pessoas, ele está vendo tudo de perto. Ele sabe o que está acontecendo ali naquele contexto. Mas e se ele for um deles? E se ele estiver ali no meio, mas ele fizer parte daquele pessoal ali e por isso ele não está vendo perigo? Mas na verdade pode ser que aquele grupo ali represente perigo para os outros. Todos eles estão certos de acordo com os seus pontos de vista, com as suas experiências pessoais e com aquilo que eles estão visualizando. Por exemplo, uma pessoa que está ali no meio e ele acha que está entre amigos, ele pode não estar vendo uma situação delicada, uma situação complicada que outra pessoa que está de fora, que não tem amizade, que não tem nenhum relacionamento mais próximo com aquelas pessoas ali, está vendo e pensando: olha, aí não tem boa coisa, tem alguma coisa errada por aí. Embora ele esteja lá dentro, ele pode não estar percebendo o que está acontecendo, porque ele está envolvido emocionalmente, ele tem um vínculo de amizade com aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que está longe, ela pode estar com uma visão equivocada, que ela está tendo de acordo com os seus próprios princípios e as suas próprias experiências. E ela pode estar fazendo um julgamento errado e precipitado daquelas pessoas. Mas ela também pode estar certa e ser aquele rapaz que está lá no meio de todo mundo que não está percebendo porque ele está envolvido emocionalmente. E o outro que está ali no intermediário, às vezes ele pode não ter problema nenhum, nem com uma situação, nem com a outra. Mas ele está ali no meio, ele gosta dos dois, os dois são amigos dele, mas ele não tem uma opinião, ele não tem uma posição para se colocar. Então, ele acaba indo no argumento de quem foi mais forte ali, de acordo com as convicções dele mesmo. Existem tantas possibilidades, só dentro dessa historinha boba que eu contei aqui para vocês. Agora você imagina num contexto de um país, um contexto mundial,
em coisas que acontecem na vida de todo mundo, ou que estão acontecendo aí dentro da sua casa. São tantos detalhes, são tantas coisas que aconteceram já com você, que não tem como você acreditar que outra pessoa vai entender 100% completamente e concordar em tudo aquilo que você pensa e que você sente. A outra pessoa simplesmente não passou pelas mesmas experiências que você. Então, no final das contas, quem é que sabe o que está realmente acontecendo, o que está certo e o que está errado? Eu creio que uma hora todo mundo vai saber. Mas eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém que está 100% certo nem 100% errado. Todos estão agindo de acordo com as suas convicções, com aquilo que aprendeu, com seus valores. E isso é inquestionável. Não adianta a gente entrar numa guerra com a outra pessoa, porque a pessoa não consegue enxergar as coisas do nosso modo. A gente sempre vai ter, de alguma forma, uma visão limitada, seja pelo nosso excesso de emocional ou pela falta de emocional, ou seja, por nosso excesso de racionalidade ou pela nossa falta de racionalidade em relação àquilo. O fato é que a gente ficar se matando entre a gente não vai levar a gente a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Isso está ajudando a criar uma realidade ainda mais problemática e ainda mais repulsiva, de ambos os lados. E falando em empatia, que é uma palavra que tem muita gente por aí usando e parece que não tem a mínima ideia do que está falando, empatia de verdade é a gente entender a limitação do outro e até a nossa própria. Perdoar, amar incondicionalmente e manter o nosso pensamento e o nosso sentimento focados no bem. Acreditar que o melhor vai acontecer e agir da melhor forma que nós pudermos. Não adianta ficar cobrando isso do outro. Absolutamente tudo que acontece é um aprendizado e não um motivo para você odiar o seu irmão. E falo irmão porque somos todos irmãos, estamos todos aqui juntos e todos nós vamos sofrer as consequências daquilo que estiver acontecendo de ruim no mundo. Então é melhor que nós sejamos do bem, nós, a partir de nós, e não exigir isso do outro, mas sim ser um exemplo disso para o outro. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. Então, se você quer que tudo fique bem, você tem que agir para o bem. Se você quer que as coisas ruins passem, você tem que agir de acordo, dentro das suas convicções. E não querer que o outro haja da forma como você quer que ele haja. Da mesma forma que você acredita estar fazendo o melhor, ele também acredita que o que ele está fazendo é o melhor. E em algum momento, todos vão acabar chegando à conclusão do que é melhor, mas não na força, mas sim um exemplo. Você tem que ser o exemplo, você tem que ir fazendo o que dá para você fazer pelo bem, dentro das suas convicções e dentro dos seus princípios. Por mais que você acredite que o outro está agindo de forma errada, que não tem lógica o que ele está fazendo, ele está dentro da lógica dele, assim como você está na sua. E você não tem certeza se é você que está correto. Então continue agindo da forma como você acredita, mas também olhe de outros pontos de vista. Você ficar olhando só do seu ponto de vista, você vai ter somente a sua visão. Então o rapaz que está lá no meio, para ele entender o que o rapaz que está lá em cima está vendo, ele tem que ir até lá para ver o que está acontecendo a partir daquele ponto de vista e ouvir a outra pessoa para que ele possa entender o porquê aquela pessoa está se sentindo daquela forma, por que aquela pessoa está agindo daquela forma. A gente não muda as pessoas no grito, a gente muda ouvindo e também sendo ouvido. Se a pessoa não quiser nos ouvir, paciência, fale para quem quer ouvir. Como eu estou falando aqui para vocês que estão aqui ouvindo porque vocês querem ouvir alguma coisa diferente que possa ajudar vocês. Se você odeia o outro por ele ter um comportamento que você não concorda, saiba que o ódio também está dentro de você. Não dá pra gente odiar se a gente não tem ódio. Então não tem dessa de falar que é o outro que é o odioso. Se você o odeia, você tem ódio dentro de você também. Se você acredita que você está sendo melhor e diferente daquela outra pessoa que você acredita que não está sendo legal, então continue fazendo aquilo que você está fazendo, cultivando o bem, fazendo o bem e preste atenção um pouquinho também lá do outro lado, porque às vezes
você pode estar se fechando para uma coisa muito importante, para uma coisa muito boa que você precisa ouvir, que você precisa aprender. Nem que seja para você confirmar ainda mais as suas convicções. Mas a única forma de você saber se você está correto é ouvindo e deixando todas as informações chegarem até você. Se você bloquear isso, você nunca vai saber se você está no caminho certo ou não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê o seu like aqui embaixo. Comentem também para dizer o que vocês acharam. Curtam o canal, compartilhem com outras pessoas, que eu tenho certeza que nesse momento que a gente está passando, todo mundo está precisando ouvir uma mensagem como essa. Vamos ser mais empáticos, vamos nos colocar mais no lugar dos outros, para que a gente possa construir ou talvez até reconstruir um mundo melhor para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.